Cacai, deixa eu começar essa conversa. Eu tenho lido muito suas colunas, você tem viajado bastante, e você que é um mineiro de Patos de Minas, que ama o Rio de Janeiro, eu queria que você fizesse um paralelo um pouco. Essa situação triste de Porto Alegre, que a gente está tendo doações do Brasil inteiro, uma indignação também com políticos de direita e extrema-direita, e a situação do Rio de Janeiro. Esse caos climático, os desafios do governo Lula, o Brasil tem solução, Cacai? Olha, eu acredito que tem, né? Assim, duas coisas me impressionaram muito nesse episódio do Rio Grande do Sul. Primeiro, claro, um momento dramático, um momento gravíssimo. Ainda assim, nós vimos uma persistência muito grande das fake news, né? Eu costumo dizer, Pedro, escrevi sobre isso, você me honra, inclusive, lendo os meus artigos. Eu costumo dizer que o governo Bolsonaro, a direita mais radical, o fascismo, ele inoculou o ódio nas pessoas. Assim, você tem um Brasil dividido, mas muito mais do que dividido, um Brasil que vive de uma forma, às vezes, agressiva. E muito disso, no meu ponto de vista, existe porque a base do bolsonarismo é a mentira. Eles fizeram toda uma campanha, isso não é só no Brasil, a ultradireita usou isso no mundo inteiro, fizeram uma campanha gravíssima usando as fake news e fez com que uma grande parte de seguidores do Bolsonaro acreditassem nas mentiras. Quer dizer, a mentira como estratégia de poder, não é uma mentira qualquer, não. O que aconteceu no Rio Grande do Sul, que nos causou muita indignação, é a quantidade de fake news no momento mais grave. Quer dizer, a cidade inteira debaixo d'água. Consta que 170 mortes, mas deve ser muito mais. Eu acho que esses desaparecidos, até escrevi sobre isso no artigo hoje, quando baixar essas águas, vão aparecer os corpos em decomposição. E, além disso, a cidade está absolutamente arrasada. Estão dizendo os especialistas que talvez não consiga mais nem usar o aeroporto da cidade. Para reconstruir certas questões. E, ainda assim, nós estamos vendo um uso absurdo de fake news criminosas. Nos nossos grupos de advogados criminais, a gente discute muito sobre a questão de criminalizar, como criminalizar a fake news. O professor Juarez Tavares, que é o maior gênio do direito penal do Brasil, ele acha que tem que tentar criminalizar, evidentemente, as consequências, mas que o fake news em si não é crime. Eu penso que, às vezes, é possível criminalizar, inclusive, as fake news. Por exemplo, se teve uma fake news terrível, que atrapalhou muito o salvamento, a consequência é atrapalhar o salvamento, é morte de pessoas, que dizia que não podia andar de bote, que tinha que ter autorização para andar de bote e tal. Existe um crime específico de atrapalhar o trânsito normal nos rios, nas fluviais ali e tal. Então, eu penso que isso é uma coisa que deu uma certa desesperança, né? Depois, um governador, que é um governador esquisitíssimo, apático, ele chegou a falar ontem, depois parece que voltou atrás, que as doações só eram bem-vindas em dinheiro, porque as doações estavam chegando de uma forma muito maciça. Veja bem que absurdo, e que isso iria atrapalhar o comércio local. Primeiro que nós temos um governador preocupado com comerciante, né, Cacai? As pessoas estão morrendo. Todo mundo querendo doar. Então, assim, tem um lado muito dramático, né? Esse lado das fake news, o lado da política usado para poder fazer mesmo engajamento, para poder ganhar dinheiro com isso. Agora, por outro lado, é muito interessante, duas questões me chamaram muita atenção. Primeiro, uma adesão maciça da população, de todas as classes sociais, de todas as pessoas. Eu faço parte de vários grupos, teve um grupo que me chamou para fazer um apelo, para fazer arrecadação, logo no iniciozinho. Eu fiz um apelo, esse apelo correu aí parte do mundo. Hoje parece que foi feito o sorteio, era para sortear livros, o pretexto, né? Claro. Nós conseguimos arrecadar mais de 900 mil. Nossa, que bacana! Exatamente. Eu faço parte de um grupo de literatura, com muita honra, que tem os maiores escritores brasileiros lá, e artistas e tal. Hoje nós tivemos uma ideia, o Afonso Borges, que é o cara que coordena tudo, que é uma figura fantástica, um agregador, ele propôs que Gosto muito dele, sempre um papo, né? Exatamente, ele é o máximo, ele faz
literários Brasil afora, e houve uma proposta de que cada um do grupo doasse um livro que escreveu para fazer exatamente uma espécie de um autografado, é uma coisa... Você imagina, você vai ter livro dos maiores autores brasileiros, todos os mais qualificados estão ali, tem a impressão que esse vai bombar muito mais até. Então, todo mundo está, de alguma forma, sensibilizado, ajudando. Eu tenho amigos que moram em Porto Alegre, eu estou acompanhando assim, o Lênio Streck, o Auri Lopes, que saiu para as ruas, alugou um carro para poder salvar as pessoas. É uma coisa muito emocionante, dentro daquela tristeza. Esse é um lado positivo. O outro lado, a gente tem que reconhecer a eficiência e eu acho que o humanismo do governo Lula. O Lula é um artista sobre esse aspecto, porque ele faz aquilo com o coração, ele faz aquilo porque quer fazer. Ele já foi 3 vezes ao Rio Grande do Sul, até uma proposta que o Lênio fez no nosso grupo Prerrogativas, do governo se transferir para lá. Eu acho que talvez tenha lá alguma dificuldade qualquer, eu acho a ideia do Lênio muito boa, transferir provisoriamente, mas ainda que não tenha sido feita a transferência do governo, foi escolhido uma pessoa para ser autoridade federal dentro do Rio Grande do Sul. Ou seja, 2 coisas, então, são positivas. Primeiro, evidentemente, a solidariedade de todos é muito impressionante, a imprensa cobrindo, às vezes de uma forma meio calhorda, mas faz parte do jogo, no seu todo, cobrindo de uma forma muito correta, e a extrema doação que está fazendo os ministros do governo Lula, o propósito do governo Lula, a Janja tem um papel muito grande, ela atua em todas as áreas, inclusive para salvamento de cachorros, de gatos e tal, que é uma coisa que também sensibiliza a todos. Então, assim, eu penso que o que acontece no Rio Grande do Sul, que é uma tragédia, eu estou escrevendo sobre isso, porque eu acho que a natureza assumiu o destino dela através dos erros do homem ao longo dos tempos. Claro. E erros, viu, Pedro? Que, assim, eu digo, claro, tem uma diferença muito grande daquele erro político, do erro do cidadão comum. Mas mesmo nós temos responsabilidade. Quando você joga uma garrafa de plástico na rua e não pega, ou quando você vê e não pega, aquilo vai emperrar as bocas de lobo que escoam as águas e tudo mais. Agora, o mais grave, que é esse artigo meu que sai sexta-feira, que mais me impressiona, é você imaginar que tudo isso é consequência, em parte, é claro que é mais do que isso, mas é consequência também, e deve ser responsabilizado, por exemplo, o ministro do Meio Ambiente do Bolsonaro, aquele Salles, ele fez uma proposta, eu revi hoje a fala dele, para que pudesse fazer o quê? Para que pudesse cortar todos aquilo que ele entende que atrapalhava os agricultores do Brasil. Então ele fala, vamos de baciada, vamos aproveitar que está todo mundo lidando com a Covid e vamos passar a boiada. É uma coisa terrível, isso é criminoso. Por outro lado, eu peguei uma fala, eu conversei com alguns produtores há um tempo atrás, agrícolas, e eles me disseram, Cacai, grandes produtores, o Cacai o governo Lula, se você for ver, o anterior especialmente, se você for ver em termos de empréstimo, em termos de juros, em termos de apoio à agropecuária, é muito melhor do que o governo Bolsonaro. Por que vocês, então, são todos bolsonaristas? Ele disse, porque o Bolsonaro tirou qualquer hipótese de fiscalização. Eles deixaram aqui como um lugar de terra arrasada, eles podem fazer tudo. Ou seja, parte dos bolsonaristas que apoiam a agricultura não é porque o governo é melhor para eles, não. É porque eles podem desmatar, eles podem passar um avião jogando veneno para matar uma floresta para poder plantar. Ou seja, e aí eu fui rever alguns discursos do Bolsonaro para escrever esse artigo, Pedro, é triste, porque ele se jactava, ele achava isso importante. Ele falava, veja o que o CMBio fazia no governo anterior, o que o IBAMA fazia, agora está tudo liberado. Quer dizer, esse é o clima de absoluto desespero que nós vivemos e que isso tem que ser responsabilizado.